presença está neste lugar. E agora, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra, palavra viva e eficaz, palavra que transforma, palavra que muda a história. Senhor Deus, usa o Teu Filho neste momento, o pastor Jackson, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Depois de ouvirmos esses lindos louvores, adorarmos ao Senhor, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, pois isso também é essencial para a nossa vida cristã. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em João capítulo 13, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 13, a partir do versículo 1, onde assim está registrada a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Quem pode dizer amém? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem estar assentados. Eu quero, antes de entrar na palavra, apresentar o irmão Enéas Ramalho do Reis, que é cooperador ali na sede do Belém, São Paulo, e está nos dando a honra da sua visita, da sua cooperação nessa noite. Está ali já em pé o nosso amado irmão. Deus te abençoe, irmão Enéas. Muito bem-vindo para servir a Deus juntamente conosco nesta oportunidade. Meus irmãos, capítulo 13, que nós acabamos de ler, até o capítulo 17, são os ensinamentos proferidos pelo Senhor Jesus Cristo no dia anterior à crucificação.
esses ensinamentos foram repassados exclusivamente aos apóstolos, não é? Até o capítulo 12, o ministério de Jesus foi público, não é? Jesus ensinava as multidões, Jesus pregava dentro do barco, Jesus pregava em cima do monte, Jesus pregava no deserto. Mas do capítulo 13 ao 17, esses 5 capítulos, Jesus reserva especificamente para ensinamentos específicos aos seus apóstolos, que teriam a responsabilidade de dar prosseguimento àquilo que Jesus havia iniciado, a pregação do Evangelho. Então, Jesus Cristo reúne os seus discípulos neste cenáculo, não é? E ele vai trazer importantíssimos ensinamentos. E o primeiro ensinamento que Jesus vai lhes dar é através do lava-pés, não é? É através dessa ilustração, desse ato simbólico realizado pelo Senhor. Diz-nos a cultura judaica, os historiadores, que era costume naqueles dias, em todas as casas, em todos os ambientes que fosse se fazer uma refeição, ter uma bacia com água em um canto e também uma toalha. E o escravo mais insignificante daquela casa seria o responsável por lavar os pés dos convidados, também do dono da casa, daqueles que iriam sentar à mesa para participar da refeição. Porém, naquele dia não tinha nenhum escravo presente, não é? Quem estava ali era apenas Jesus e os apóstolos, não é? Então, nenhum deles toma a iniciativa de ir lavar os pés uns dos outros e os pés do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque para eles seria diminuir muito da posição que eles estavam e da posição que eles almejavam. Lucas nos informa no capítulo 9, versículo 46, se os irmãos da mídia puderem pôr lá por gentileza, que havia entre eles uma discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus, não é? Quem seria o maior? Olha lá. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu tenho uma versão bíblica lá em casa, Bíblia Thompson, que diz que suscitou-se entre eles uma forte discussão, não é? Porque eles estavam muito interessados na posição que exerceriam no reinado do Senhor Jesus Cristo. Alguns deles, se não todos, acreditavam que o reinado do Senhor Jesus ainda seria terreno. Eles ainda não acreditavam que Jesus Cristo iria à cruz e iria morrer. Eles criam em uma libertação do Império Romano e num reinado terreno de Cristo. Porém, Jesus reserva esse momento no cenáculo para explicar para os seus apóstolos que o seu projeto era outro, que o seu projeto era um projeto de humilhação, era um projeto de perdão, era um projeto de resgate da humanidade, era um projeto chamado igreja, da qual nós faríamos parte, pela graça de Deus estamos fazendo parte, não é? Então esse projeto começa a ser esclarecido a partir desse momento. É a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, é a partir da reunião com os seus apóstolos no cenáculo, não é? Jesus, então, tira a sua túnica, as vestimentas de cima, pega a bacia com água, cinge a sua toalha na cintura, cinge a toalha na cintura, e vai se aproximar dos discípulos para lavar os pés. E o primeiro que ele se aproxima é Pedro. E Pedro já refuta, né, aquele ato do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro era impulsivo. Pedro não guardava o seu pensamento para si. Pedro expunha o que ele pensava, não é? E ele diz: Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor vai lavar os meus pés. Nunca, jamais isso vai acontecer, não é? Porém, ele não estava disposto a lavar os pés dos seus companheiros, que ali estavam. Lavar os pés de Jesus, até que vai, não é? É o Mestre, é o Senhor, é o nosso futuro Rei.
agora lavar os pés uns dos outros. Já pensou que humilhação seria para Pedro se ajoelhar diante de Judas Iscariotes e lavar os pés dele? Se ajoelhar diante de Tiago e João, que haviam pedido para Jesus, capítulo 10, versículo 35 do Evangelho de Marcos, põe lá por gentileza. Eles pediram para o Senhor verbalizar que eles queriam sentar um à direita, outro à esquerda do trono. E agora estar na posição de um escravo mais descredenciado que existia, o novato, não é? Porque o novato sempre pega o pior serviço. Era o escravo novato, que tinha que fazer esse serviço de lavar os pés, está lá. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos, ou queremos lhe fazer um pedido. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória ou no teu reino nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Não sabiam o que estavam dizendo. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Na verdade, eles sentariam, porque nós sabemos pelo estudo da palavra de Deus, que diante do trono do Senhor estão 24 tronos, aonde estão assentados 24 anciãos, não é? E naqueles tronos, 12 estão reservados para os líderes das 12 tribos de Israel, e 12 para os 12 apóstolos. Jesus ama honrar aqueles que estão trabalhando e desenvolvendo a sua obra, mas Jesus odeia a soberba entrar no coração de alguém a ponto de colocar Jesus contra a parede e dizer: eu quero sentar à tua direita e o meu irmão vai sentar à tua esquerda, não é? Deus não aceita que venhamos nos ensoberbecer pela obra, pelo trabalho que estamos realizando no seu reino, não é? É contra isso que Jesus vai fazer esse ato simbólico, não é? Como uma injeção neles, um antídoto contra o orgulho. E isso vai ter um resultado muito bom, porque os irmãos que conhecem a história da igreja, Atos dos Apóstolos, vão ver que todos os discípulos, todos os apóstolos especificamente, depois trabalharam de forma muito humilde e unânime em prol do crescimento da igreja. Não é? Você não vê mais falar de atritos, a não ser uma outra discórdia de palavras que teve entre Pedro e Paulo na questão dos judaizantes, mas tirando isso, não tem nenhum registro de alguém querendo estar acima de outro, não é? Todos eles trabalhavam na humildade de forma unânime em prol do reino de Deus. Até porque a soberba, ela vai trabalhar contra a unidade, vai trabalhar contra a comunhão. O orgulho sempre vai trabalhar contra a coletividade, não é? Toda vez que alguém se deixa levar pelo orgulho, ele vai pensar na sua individualidade, não é? Os irmãos estão tendo paciência aí comigo, que eu fui lá no dentista essa semana e ele deu mais uma regulada lá na situação aqui do implante. E quando eu estava acostumando já a falar, bagunçou tudo de novo. Vai levar mais uns 3 meses, né? Mas então, como eu vinha dizendo aos amados irmãos, o orgulho vai tirar o sentimento de reino, não é? Quando nos deixamos levar pela soberba, nós vamos causar dissensão. Passa um pouquinho para frente aí, irmão Rafa, vamos ver os próximos versículos. Não, volta lá, onde nós estávamos, em Marcos 10, 35, não é? Os irmãos vão ver o resultado desse pedido feito por Tiago e João. Vamos ver se causou coisa boa
no meio deles. Vai, pode passar. Lá pelo 42. Pode mais um. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó? Não está aí. Mas deve estar entre os versículos anteriores que nós não lemos, não é? Mas a Bíblia Sagrada registra que houve uma grande revolta dos demais apóstolos, não é? E eles ficaram revoltados. Versículo 41. Capítulo 10, versículo 41 do Evangelho de Marcos. Olha lá. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a se indignar contra Tiago e João, não é? Porque é isso que o orgulho, a soberba, vai causar no meio da coletividade, no meio do povo de Deus, vai causar dissensão, vai causar contenda. Nós sempre precisamos nos colocar na posição que Deus requer de cada um de nós. E a posição que Deus requer é a posição de servo. Qual que é o original da palavra servo? Quem arrisca? Escravo. Escravo tem direito, irmãos? Eu estava lendo alguns dias atrás um livro de um comentarista, um teólogo muito abalizado, e ele dizia, olha, nós fomos chamados para a escravidão, porque ou nós somos escravos do inimigo, ou nós somos escravos de Deus, não tem outro caminho, não é? Agora, muito melhor é ser escravo de Deus, ser servo de Deus, não é? Ser servo é submeter-se sem perguntar o porquê. Ser servo é estar trabalhando sem aguardar recompensa, sem aguardar resultado, porque escravo não tem salário. Ainda que o nosso Deus é muito misericordioso e terá um galardão preparado para cada um de nós. Mas nós devemos trabalhar no seu reino sem aguardar recompensa, sem aguardar reconhecimento, porque aquele que aguarda reconhecimento, ele vai se frustrar, porque muitas vezes o reconhecimento não vem. Muitas vezes não chegamos ao patamar que nós gostaríamos de chegar. É por isso que Jesus está ensinando que nós devemos colocar na posição mais humilde possível, não é? A posição de lavar os pés do nosso irmão. É interessante que Jesus sabia que Judas Iscariotes iria lhe trair. Mesmo assim, Jesus vai lá e lava o pé do abençoado, não é? Demonstrando que nós não devemos guardar rancor no nosso coração. Se alguém está realizando o ato negativo acerca da nossa pessoa, nós não iremos agir da mesma maneira, porque nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na sua palavra. A Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. Se bater na tua face, vira outra, não é? Para que bata também na outra. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Jesus Cristo não respondeu àqueles que os esbofeteavam. Jesus não revidou aqueles que estavam lhe causando mal, aqueles que lhe crucificaram. Pelo contrário, a primeira frase que ele vai dizer quando está crucificado é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O cristão deve viver vivendo, perdoando e sendo perdoado, não é? Porque nessa vida todos nós estamos sujeitos a errar, a fracassar, a falhar, e é o perdão que vai nos restaurar. É o perdão que vai restaurar a comunhão, é o perdão que vai nos restaurar junto a Deus, porque se tivermos algo contra o nosso irmão, não podemos oferecer o nosso sacrifício. A nossa oferta ao Senhor é rejeitada. Se estivermos com problema com alguém, nem a nossa oração não vai subir no céu. Não adianta ficar o dia inteiro em jejum, o dia inteiro fazendo calo no joelho, se não tiver humildade no coração para se reconciliar, a oração não vai ser recebida. O Senhor está nos ensinando, se quisermos ter uma vida abençoada e um dia
dia sermos honrados pelo Senhor, é momento de começar a descer, reconhecer que é servo, que é escravo, que não tem direito a nada, se humilhar junto aos nossos irmãos, porque assim o nome do Senhor será glorificado. Vamos ver se o relógio vai. Ainda dá para falar mais um pouquinho. A primeira coisa que Jesus enfatiza com esse ensinamento é a humildade. Está muito claro no texto. Mas a segunda coisa é a purificação. Quando ele vai se aproximar de Pedro para lavar os pés, e Pedro não entende o significado espiritual, não é? Primeiramente, ele não queria que Jesus lavasse o pé. Aí Jesus falou: se você não permitiu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque quem não permite o agir de Deus na sua vida, não tem parte com o Senhor. Ele pode ser um religioso, pode ter uma aparência de cristão, mas se não permitir a palavra de Deus entrar e causar transformação e causar mudança, ele não passa de um religioso, de um ritualista, não é? Então, Jesus fala para Pedro: se você não permitir eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro era 8 ou 80. Falou: então não quero que se lave só os pés, eu quero também que lave as mãos, e o que mais? E a cabeça, não é? Aí Jesus fala: não, você já está limpo, porque quando nos entregamos a Cristo, nós passamos pelo processo da regeneração, do novo nascimento, do nascimento da água e do Espírito. E nesse nascimento nós fomos limpos dos nossos pecados. Os pecados praticados no tempo da ignorância ficaram para trás. Jesus lançou no mar do esquecimento. Agora, devido a estarmos nesse corpo corruptível, nós vamos ainda pecar. Nós vamos ainda falhar. Então Jesus Cristo está dizendo para Pedro que apesar dele estar limpo, ele precisava da purificação. É isso que João fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, não é? Olha, falo isso para que não venham a pecar. Mas se vocês pecarem, saiba que tem um advogado junto ao Pai. Ele vai advogar a vossa causa. E o mais importante, se estivermos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai fazer o quê? Nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Nós precisamos dessa purificação realizada pelo Senhor Jesus no dia a dia. Porque dia a dia estamos falhando, estamos pecando. Ou será que a soberba está tão grande que nós não reconhecemos mais que somos pecadores? Será que nós estamos em um nível de orgulho tão grande que não conseguimos mais olhar para nós mesmos e refletir sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados? Se não tiver humildade para fazer um autoexame espiritual, ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me purifica dos meus pecados, me limpa, pois sou falho, sou fraco, não vai ter lugar no reino de Deus, não vai ter parte com o Senhor. Todos nós precisamos da purificação. Essa é a segunda lição que Jesus está deixando claro, não é? Já estamos limpos pela palavra, já estamos limpos pela regeneração, pela purificação, mas a purificação diária é necessária a cada um de nós. E é isso que a palavra de Deus vai realizar. É isso que um sermão pregado em um culto vai realizar, porque muitas vezes um sermão, o Senhor vai confrontar os nossos pecados, o Senhor vai confrontar os nossos erros, não é? Porque o Senhor sempre vai nos empurrar para a vereda da justiça, para o caminho reto, para o caminho de santidade. O Espírito Santo sempre vai trabalhar para a nossa santificação. É por isso que muitas vezes parece que o pregador conhece a nossa vida. Parece que ele sabe que o erro que nós cometemos naquela semana, naquele dia, parece que ele está por dentro. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando para a nossa salvação. É o Espírito Santo trabalhando para o nosso aperfeiçoamento.
Em Efésios diz que Deus deu pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, doutores para o aperfeiçoamento dos santos. Ninguém de nós é perfeito, mas estamos sendo aperfeiçoados através dos homens de Deus que Ele levantou, cada um no seu ministério, para que a nossa salvação esteja mais perto hoje do que esteve ontem, para que estejamos mais próximos de Deus hoje do que estivemos ontem. E muitas vezes Deus nos leva para a olaria, nos moe, porque Ele quer fazer um vaso de valor na sua mão. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Ouvir no sentido de descer ao coração, de praticar. Eu disse aos irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical que os ignorantes serão menos cobrados pelo Senhor do que nós que conhecemos a sua palavra. Porque se conhecermos e não praticarmos, nós seremos mais réus de juízo, mais culpados do que aqueles que praticam o pecado, mas não conhecem a palavra. Não é? Não foi isso que Jesus falou acerca de Cafarnaum? Ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro, em Sidom, tivesse sido realizado metade dos milagres que eu realizei em Cafarnaum, todos eles teriam se convertido. Mas em Cafarnaum, apesar de eu realizar muitos milagres, continuo contra o meu ministério, continuo contra a pregação do Evangelho, continuo querendo me levar à condenação da lei de Moisés, continuo confrontando os milagres que eu realizo. Então, todas as vezes que nós somos ensinados acerca da palavra, esse ensino traz para nós uma responsabilidade. E a responsabilidade é praticar aquilo que estamos aprendendo da parte do Senhor. Se dermos as costas aos ensinamentos da palavra de Deus, com certeza seremos réu no dia do juízo final. E a terceira lição, para nós já encerrarmos, que o horário está vencendo, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que Jesus está dizendo que feliz vai ser aquele que andar pelo caminho da humildade, que for purificado e viver a palavra de Deus. Ser um servo no reino de Deus pode parecer uma posição humilhante, não é? Porque muitas vezes Deus nos coloca para realizar certo tipo de serviço na sua obra, que não era aquilo que nós sonhávamos, que não era aquilo que nós desejávamos. Jonas estava muito bem profetizando no reinado de Jeroboão II, no reino do norte, mas de repente Deus manda ele lá pregar para os inimigos. A Síria, inimiga ferrenha do reino do norte. Inclusive, seria a conquistadora do reino do norte anos depois. Jonas, um nacionalista, um patriota, falou, olha, essa missão para mim não vai dar. Eu vou pegar o navio e vou sumir no mundo. Como se pudesse se esconder de Deus. Salmo 139, que o pastor Evandro leu aqui. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, se eu fizer no céu a minha cama, até ali o Senhor estará. Alguém pensa que pode se esconder de Deus, não é? Mas Deus está em todos os lugares. E ele estava dentro do barco que Jonas toma e estava dentro do mar, porque o mar é dele também. O mar que ele mandou se aquietar, lá em Marcos capítulo 5, agora ele manda se agitar quando Jonas entra dentro daquele barco, não é? Infeliz é aquele que não pratica a palavra de Deus, porque Jonas foi parar dentro do ventre do peixe. Jonas foi parar lá onde as algas se enrolavam na sua cabeça. E o coração de Jonas estava tão endurecido que só no terceiro dia que ele estava lá que ele foi orar. Já pensou?
O homem estava tão cheio de si mesmo que demorou 3 dias dentro da barriga do peixe para ele reconhecer que estava errado, que ele precisava mudar de atitude, que ele precisava clamar pela misericórdia do Senhor, não é? Que não seja necessário nós irmos parar em um lugar de aflição como foi Jonas, para reconhecermos que precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Depois de 3 dias, Jonas disse: Senhor, tu me levou para o fundo do abismo, as algas se enrolaram na minha cabeça, estou sentindo o fundo do mar aqui debaixo da barriga do peixe, tenha misericórdia, Senhor. Para onde o Senhor mandar eu vou, é o Senhor quem manda, eu não sou nada, eu reconheço que eu sou um verme, e o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, cumpra em mim o teu propósito, Senhor. Será que estamos dispostos a cumprir o propósito de Deus? Glória a Deus. Quando cumprimos a vontade do Senhor, nós vamos descobrir o que é felicidade. Se sabeis essas coisas, felizes serão se as fizerdes. Se entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, o praticamos e vivemos esse propósito, nós seremos muito felizes. Meu pai contou aqui terça-feira passada sobre a chamada dele. Nós fomos morar em um lugar que não tinha água encanada na casa, se é que pode chamar de casa. Era uma peça, acho que desse tamanho aqui, um casebre, que não tinha água encanada e não tinha banheiro. Mas pergunta se faltou um dia felicidade dentro daquele casebre. Porque Jesus estava morando conosco ali. Um frio terrível, e não tinha chuveiro quente para tomar banho, não. Eu estava de boa, porque eu era bebê, para mim era bacia mesmo, né? Mas meu pai, minha mãe e o Claudemar tinham que tomar banho na bacia também, naquele frio. Mas pergunta se tinha reclamação, se tinha tristeza, porque Jesus estava conosco naquela missão, naquela batalha. Outra vez fomos morar numa casa que tiraram as telhas da garagem de uma casa porque não estava dando mais, estava muito furado. E colocaram na casa que nós íamos morar. Chovia mais dentro da casa do que fora, não é? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que não conhece a história das pessoas, não é? Tem gente que quer pular lá na frente sem passar pelo que Jesus ordenou passar. Reino de Deus é renúncia, reino de Deus é sofrimento, reino de Deus muitas vezes é escassez, é ausência de conforto, mas feliz é aquele que cumpre a vontade do Senhor. Feliz é aquele que batalha para ver o reino de Deus indo avante, indo à frente, as almas sendo salvas, famílias sendo restauradas, vidas sendo libertas, aleluia, aleluia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Oh, glórias ao nome do Senhor. Se for lá em Teixeira Soares hoje perguntar quem é o pastor Antônio Ferreira, ninguém mais lembra. Faz 38 anos que nós saímos de lá. A igreja que está lá construída, foi ele que construiu, mas ninguém mais sabe. E não tem problema. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Nós estamos trabalhando para o reino. É o nome do Senhor que precisa ser glorificado e não nós. Se Deus nos dá o privilégio de lavar os pés de alguém que está fazendo a obra do Senhor, agradeça a Deus por esse privilégio. Eu me lembro que o pastor Pimentel contou que ele foi na Índia, e na Índia, nesse encontro de pastores que estava tendo lá, cada pastor, no fim de semana, foi destacado para pregar em um vilarejo. E ele disse que foi num vilarejo muito distante, no meio da floresta. Teve que passar pisando em cima de pedras, no meio do rio, numa trilha improvisada para chegar lá nesse vilarejo. E quando ele chegou lá, ele se assentou no púlpito daquela simples igreja, e tinha um irmão indiano
que ficava abanando os obreiros com uma folha de palmeira. E ficou aquele irmão ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos abanando, e o pastor Pimentel se sentiu incomodado. Ele chama o pastor, através do tradutor, e diz: olha, fala para o irmão que não precisa abanar. Fala para ele se assentar e ouvir a palavra de Deus. Aí o pastor falou: não, pastor, não posso falar isso para ele. Isso é a única coisa que ele sabe fazer na igreja. E ele faz isso com uma alegria que o senhor nem imagina. E tem um galardão esperando ele lá no céu, não é? Ele se colocou na posição do serviço mais humilde, mais simples. Quem não conhece, a Índia é muito quente, muito calor. E os irmãos com certeza não tinham condições de comprar um ventilador, de instalar um ar-condicionado. E ele se dispôs a estar abanando o pastor que estava pregando ali, porque ele achava que dessa maneira estava contribuindo com o reino de Deus. Se o servo inútil só faz aquilo que lhe é mandado, e nós que muitas vezes não queremos fazer nem aquilo que nos é mandado, não é? Eu lembro que um dia acabou um culto em uma igreja que eu estava trabalhando, e eu pedi a um jovem: isso, você pode fechar as janelas da igreja, aquelas janelas basculantes? Ele falou: por que eu? Como se fosse um castigo. Não, eu falei: não, meu irmão, não é necessário não. Pode ficar em paz. Pode deixar que eu fecho, não é? Então tem pessoas que acham um castigo, se acham menosprezado, realizaram algo simples no reino de Deus. Se eu não pregar no domingo à noite, olha, não põe mais os pés nessa igreja. Quem diz, meu amado irmão, que é só você que pode pregar no domingo à noite? Se Deus quiser, Deus levanta uma criança lá, põe aqui para pregar, e o nome dele é glorificado. Aleluia. Nós precisamos nos colocar na posição que Deus requer de cada um de nós. Deus requer de cada um de nós humildade, Deus requer de nós submissão, Deus requer de cada um de nós obediência. É só assim que o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida, não tem outro caminho. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é assim. Em Mateus capítulo 5 está escrito: bem-aventurados aqueles que têm o espírito quebrantado, porque orgulhoso não vai chegar no reino de Deus, mas aquele que se quebranta, reconhece que não é nada, Deus coloca ele em posição que ele nem almejou, que ele nem sonhou, Deus honra e o nome do Senhor é reconhecido através da sua vida. Vamos estar em pé nesse momento para fazer uma oração. Que Deus nos capacite a sermos o servo obediente, a sermos o menor no reino de Deus. Como Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, deve ser como essa criança que aqui está. Porque a criança tem prazer em perdoar, não é? Eu tenho uma pequenininha lá em casa, 2 aninhos de idade. No mesmo momento que a gente está falando com ela, está repreendendo ela de alguma coisa, ela já está abraçando. Está dizendo: papai, eu te amo, você é o meu fofinho. Assim deve ser nós também, não é? Coração perdoador, coração quebrantado, coração humilde. Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite. Nosso Deus, amado Pai Celestial, exaltado e glorificado para sempre é o teu nome. Pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, a minha gratidão. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, nos capacita para vivermos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra, para glorificarmos o nome do Senhor através das nossas vidas, do nosso ministério, do nosso chamado, ó Pai. Capacita-nos para sermos o menor no Teu reino, porque se formos o menor, ó Pai, o eu será deixado de lado e o Teu nome será glorificado, Senhor. Trabalhe em cada vida, Senhor, ainda que seja necessário nos levar para a Tua olaria, nos quebrar e nos fazer de novo, mas faz de nós um vaso de honra, Senhor. Faz de nós alguém que o Teu nome seja reconhecido. Faz de nós alguém que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor, para levarmos as almas aos Teus pés. Nos capacita, Senhor Jesus Cristo, para através da nossa vida, o nosso exemplo, arrastarmos os pecadores, Senhor Jesus, para a Tua presença. Meu Deus, eu te peço a Tua bênção sobre cada um que veio ao culto nessa noite.
Que o Senhor dispense a tua bênção celestial. Leva-os em paz para os seus lares, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Este é o meu pedido e a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.